Armaduras relucentes, discursos grandiloquentes e abdominais perfeitamente definidos são apenas uma bela embalagem. A verdadeira história do rei Leônidas não cheira a glória, mas a azeite rançoso, vinho azedo e sangue coagulado. Vocês acham que conhecem o herói que salvou a Grécia? Mas estão prontos para saber a verdade sobre um homem que não foi apenas um guerreiro, mas o resultado de um monstruoso experimento de seleção genética, onde crianças eram descartadas como gado? Neste texto, desceremos ao inferno da educação espartana, onde meninos de 7 anos eram transformados em robôs biológicos desprovidos de piedade. Vocês descobrirão por quais humilhações e caçadas noturnas a seres humanos vivos o futuro rei passou para merecer o direito à vida. Revelaremos as sujas intrigas políticas por trás de sua ascensão ao trono. Por que ele, sendo apenas o terceiro filho reserva, recebeu a coroa? E por que, em nome do poder, teve que se casar com a própria sobrinha? Por que os lendários 300 espartanos eram, na verdade, não apenas os melhores guerreiros, mas um clube de suicidas, especialmente selecionado, onde cada um já tinha um filho crescendo em casa? Como Leônidas conseguiu enganar seus próprios sacerdotes e burocratas para levar homens para o matadouro durante um feriado sagrado? E que ato terrível Xerxes cometeu com o corpo do herói derrotado? Um ato sobre o qual muitos livros didáticos timidamente se calam. Fiquem até o fim, porque o final desta história não é apenas a morte em um desfiladeiro. É uma crônica de gelar a alma sobre como um homem, privado de infância e do direito ao medo, transformou sua própria morte no espetáculo mais caro da história antiga. A verdade sobre as Termópilas é muito mais assustadora e cínica do que qualquer mito. Esqueçam o brilho das armaduras douradas dos sucessos de Hollywood. Apaguem da memória os discursos pomposos proferidos sob o ribombar de trovões, com uma barba perfeitamente arrumada. A verdadeira história tem outro cheiro. Ela cheira a azeite de oliva rançoso, com o qual se esfrega a pele antes do combate, a vinho preto azedo e a pó de cobre que se assenta nos pulmões e transforma a respiração em um chiado. Estamos acostumados a ver em Leônidas um ícone, um símbolo de sacrifício, uma estátua de mármore que ganhou vida para salvar a liberdade. Mas sejamos honestos, você não gostaria de encontrar esse homem em um beco escuro? Você não gostaria de tê-lo como vizinho? E certamente não desejaria tal destino para seu filho. Leônidas não era um herói no sentido que atribuímos a essa palavra hoje. Ele era um projeto, o resultado de um monstruoso experimento de seleção que se estendeu por séculos. Esparta não é um estado. É uma ordem militar disfarçada de cidade, onde a arquitetura estava ausente como classe, porque consideravam que os músculos dos cidadãos eram as melhores muralhas. E Leônidas tornou-se o auge dessa engenharia. A ferramenta ideal forjada com um único objetivo: matar de forma eficaz, massiva e sem hesitação. Imaginem o vale do rio Eurotas, no ano 540 a.C. O calor aqui é tal que parece que o próprio ar está derretendo. À sombra da cordilheira do Taigeto, encontra-se um assentamento que mais parece um aglomerado de 5 aldeias do que a capital do hegemon do Peloponeso. Nada de colunatas, nada de teatros. Apenas quartéis, praças de armas e templos onde se reza aos deuses da guerra. Foi aqui que soou o primeiro choro do bebê destinado a se tornar o pesadelo do Império Persa. Mas naquele momento, ninguém viu nele um rei. O destino pregou uma peça cruel em Leônidas, que no final acabou salvando a Grécia. Ele não deveria governar. Seu pai, o rei Anaxandrida II, tinha uma situação conjugal complexa, quase anedótica, digna de uma novela à parte. A primeira esposa demorou muito a engravidar, e os éforos, esses cardeais cinzentos da política espartana, obrigaram o rei a tomar uma segunda. A segunda deu à luz Cleómenes, um herdeiro com sinais claros de instabilidade mental. E então, como que zombando da lógica, a primeira esposa de repente começou a ter filhos um após o outro. Primeiro Dorie, depois Leônidas. Leônidas era o terceiro.
A opção reserva da opção reserva. Uma boca extra na família real. E este é o fato mais importante de sua biografia. Se tivesse nascido primeiro, sua vida teria sido tão suave quanto possível em Esparta. Os herdeiros do trono eram as únicas pessoas em toda a Lacedemônia isentas do sistema obrigatório de educação. Eles eram poupados. Não eram açoitados para fortalecer o espírito. Não precisavam roubar comida para sobreviver. Mas Leônidas era apenas um príncipe, um filho mais novo. O que significava que nenhum privilégio se aplicava a ele. A lei de Licurgo foi tão impiedosa com ele quanto com o filho de um oleiro ou ferreiro. A eugenia espartana não conhecia piedade. Pensem neste processo. Não é apenas uma seleção, é um descarte industrial. Assim que o cordão umbilical era cortado, o destino de Leônidas não era decidido pelo pai, mas pelo conselho de anciãos da tribo. Eles examinavam o bebê não com ternura, mas com o cálculo frio de um açougueiro, escolhendo o melhor pedaço no mercado. Os ossos são fortes? O tórax é largo o suficiente? Há defeitos? Se a comissão encontrasse uma falha, o futuro herói das Termópilas teria sido simplesmente jogado no desfiladeiro de apotetas, ou deixado para morrer de fome na encosta do Taigeto. A fraqueza em Esparta era considerada uma doença contagiosa, e só havia um remédio para ela: a morte. Mas Leônidas passou nesse primeiro teste. Foi considerado material apto. Exatamente assim. Não uma criança, mas material. Um esboço para um futuro hoplita. Os primeiros 7 anos de sua vida transcorreram no relativo conforto da casa da mãe. Mas mesmo esse conforto estava impregnado da ideologia da guerra. As amas de leite em Esparta eram famosas em toda a Grécia. Elas não enfaixavam as crianças, dando liberdade aos membros, e as acostumavam a não ter medo do escuro e da solidão. Se a criança chorava, não era consolada. Ensinavam-lhe que as lágrimas eram um desperdício de água do organismo. Vocês olham para a história das Termópilas e veem a façanha dos 300. Mas façam a si mesmos uma pergunta desconfortável. Em quem é preciso se tornar para ficar sob uma chuva de flechas e rir? Uma pessoa normal foge da morte. O instinto de autopreservação é o impulsionador mais forte da nossa psique. Para quebrá-lo, é preciso algo mais do que apenas treinamento. É preciso reformatar completamente a personalidade, apagar o eu e substituí-lo pelo nós. Transformar o homem em uma função. Leônidas é o único rei na história de Esparta que passou pelo ciclo completo da agogê. 13 anos de inferno, humilhações, fome e dor. Foi exatamente isso que o tornou um monstro aos olhos dos inimigos e um deus aos olhos de seus homens. Quando ele guiar seus guerreiros para os portões de fogo, eles não irão por causa de um título. Eles irão por um deles. Por aquele que, assim como eles, dormiu em uma cama de ortigas, que roeu carne crua da mesma forma e que conheceu o gosto do próprio sangue nos lábios rachados. Estamos acostumados a romantizar os espartanos. Ah, esses nobres guerreiros de capas vermelhas. Mas a verdade é que Esparta construiu sua grandeza sobre os ossos tanto de escravos quanto de seus próprios cidadãos. Liberdade para eles significava dominação absoluta. Para o pequeno Leônidas, a infância acabou exatamente aos 7 anos. Nada de festas de despedida. Nada de lágrimas da mãe na soleira. Às mulheres espartanas era proibido demonstrar luto público. O pai-rei apenas assentiu quando os supervisores vieram buscar o menino. A porta se fechou. O mundo quente das mulheres e das brincadeiras infantis desapareceu para sempre. À frente o esperavam barracões frios, onde a única maneira de se aquecer era se aninhar ao corpo de um camarada. À frente estava um mundo onde a piedade era considerada traição e a crueldade uma virtude. O menino chamado Leônidas morreu no dia em que cruzou a soleira do quartel. Começou a criação da arma de matar ideal. Os engenheiros de almas humanas pegaram suas ferramentas. E aqui estão vocês, diante de uma escolha, olhando para o abismo dos séculos.
Quem está diante de nós? Uma vítima de um sistema tirânico, privada do direito ao amor e à compaixão? Ou um super-homem que aceitou voluntariamente seu destino? Não se apressem com a resposta. Para entender Leônidas, teremos que descer com ele ao próprio inferno. Teremos que passar pelos anos em que cada dia poderia ser o último. Em Esparta não se dizia bom dia. Lá verificavam se você havia acordado. O sistema da AGOG não ensinava apenas a lutar. Ele ensinava a sobreviver em condições onde o mundo inteiro quer te destruir. E o pequeno príncipe, o terceiro filho, esquecido pela história até certo momento, deu o primeiro passo nesse moedor de carne. Ele ainda não sabia que cada humilhação, cada golpe de vara, cada pedaço de queijo roubado, era um tijolo na fundação de um monumento que duraria milênios. O mundo se preparava para a guerra. No Oriente, a tempestade persa ganhava força. E nas palestras empoeiradas da Lacedemônia, um menino de 7 anos aprendia a ficar imóvel quando uma mutuca picava a pele, a não piscar quando a areia voava nos olhos e a ficar calado. Especialmente ficar calado. Pois as palavras eram baratas, e em Esparta valorizava-se apenas o aço e o sangue. Bem-vindos ao inferno que eles chamavam de lar. O processo de forja começou. Bem-vindos à incubadora, onde tiravam a alma das pessoas para substituí-la pelo regulamento. 13 anos. Pensem nesse número. 13 anos de moagem contínua e metódica da personalidade. A AGOG não era uma escola no nosso entendimento. Não havia carteiras, não havia férias e professores gentis dando notas por dedicação. Era um campo de correção de regime estrito, onde você entrava aos 7 anos sem direito à liberdade condicional. E o príncipe Leônidas, filho de Anaxandridas, entrou por esses portões nas mesmas condições que todos. Nada de travesseiros macios, nada de servos. Apenas a terra dura, o frio e uma matilha de lobinhos como ele, prontos para rasgar a garganta por um pedaço extra de pão. A primeira coisa que lhes tiravam era o conforto. Calçados eram proibidos. No inverno e no verão, sobre pedras escaldantes ou geada, os futuros hoplitas andavam descalços. Não é capricho de supervisores sádicos, é pura física. O pé deve se transformar em uma sola insensível à dor, capaz de manter a aderência em qualquer superfície. Pois na falange, quando te empurram por trás e pressionam pela frente, escorregar significa morrer. Roupas? Um único rimation, uma capa de lã grossa, para o ano todo. Não aquecia, apenas cobria a nudez. A pele ficava grossa, curtida pelo vento, transformando-se em uma armadura natural. Espartanos não precisavam de casacos. Eles cultivavam a própria blindagem. Eles dormiam em esteiras que eles mesmos tinham que fabricar. E aqui começava a primeira ciência. Sobrevive quem sabe trabalhar com as mãos. Os meninos iam às margens do Eurotas para, com as mãos nuas, sem facas, quebrar juncos duros. Tentem quebrar um caule de junco com as palmas das mãos. Vocês cortarão os dedos até sangrar. Mas o sangue não importava a ninguém. Considerava-se que a dor nas mãos distraía do frio nas costas. Os velhos diziam que no inverno podia-se misturar cardo espinhoso a esse junco. Ele espeta, não deixa dormir profundamente, mas cria uma sensação de calor devido à irritação da pele. Lógica monstruosa? Não. Eficiência espartana. Mas o principal professor na AGOG era a fome. Exatamente assim, com letra maiúscula. Davam comida apenas o suficiente para a criança não morrer de inanição, mas nunca para se saciar. O estômago deveria estar vazio e os olhos famintos. Por que matar de fome a elite da nação? A resposta é cínica e genial. O homem saciado é preguiçoso. O homem faminto é inventivo. O sistema empurrava propositalmente as crianças para o crime. Quer comer? Roube. Entre na despensa. Invada o jardim do vizinho. Roube um pedaço de carne da mesa de sacrifício. O roubo em Esparta não era um vício, mas uma disciplina obrigatória.
mas com uma nuance: não podia ser pego. Se um menino fosse pego em flagrante, ele apanhava. Não pelo roubo. Apanhava por ter sido desajeitado. Por ter permitido ser descoberto. Leônidas, o futuro rei, roubava queijo e se escondia nas sombras exatamente da mesma forma, apertando a presa na mão enquanto seu coração batia no ritmo de uma lebre em fuga. Isso ensinava furtividade, orientação noturna e astúcia. Um espartano não deve ser apenas forte. Ele deve ser perigoso como uma cobra na grama alta. O apogeu dessa educação eram os rituais no altar de Ártemis Órtia. Imaginem o pátio do templo banhado pelo sol. No altar há pedaços de queijo. A tarefa é simples: pegá-los e fugir. Mas o caminho até o altar é bloqueado por jovens mais velhos com chicotes. E eles não batem de brincadeira. Eles batem para mutilar. O ar se enche com o assobio do couro e golpes surdos. Mas o mais terrível nessa cena é o silêncio. Não se pode gritar. Não se pode chorar. Se você emitir um som, você não envergonha a si mesmo. Envergonha toda a sua linhagem. Historiadores escrevem que às vezes as crianças morriam ali mesmo, no altar, sob os golpes dos chicotes, sem ter emitido um único som. E Leônidas viu isso. Ele viu as costas de seus amigos se transformarem em uma massa sangrenta e aprendeu a principal habilidade de um rei: olhar para o sofrimento de seu povo com calma gélida. Nesse ritual, não havia sadismo por sadismo. Era uma vacina contra o medo da dor. Quando você passa pelo moedor de carne de Órtia, a visão de flechas persas ou o brilho de espadas inimigas já não causa pânico. Você conhece seu limiar de dor. Você sabe que o corpo pode suportar muito mais do que a mente imagina. Mas a dor física é apenas metade da questão. A mancha mais escura da educação espartana é a críptia, uma guerra secreta que o Estado travava contra seus próprios escravos. Quando os jovens atingiam certa idade e mostravam progresso, eram enviados para o campo. Não lhes davam nada, exceto uma espada curta, as chifos. De dia deviam se esconder nas florestas, dormir no chão, ser invisíveis. E à noite saíam para caçar. Sua caça eram os ilotas, aqueles mesmos agricultores sem direitos de cujo trabalho Esparta vivia. A tarefa era simples e terrível: encontrar o ilota mais forte, mais robusto, aquele que potencialmente poderia liderar uma revolta, e eliminá-lo. Silenciosamente, rapidamente, sem testemunhas. Não era guerra, era seleção às avessas. O extermínio dos melhores entre os escravos para que o rebanho permanecesse submisso. Leônidas, como todos os melhores graduados da Agogê, passou por esse sangue. Imaginem um adolescente que se aproxima na escuridão de um homem adulto. Um golpe, um suspiro rouco e o desaparecimento na noite. Vocês perguntarão: como isso se relaciona com a honra? A ética espartana não operava com conceitos de honra no nosso entendimento cavalheiresco. Para eles, existia apenas a eficiência. O ilota é um inimigo. O inimigo deve ser suprimido. Ponto final. O assassinato nas críptias removia a barreira psicológica. Matar uma pessoa pela primeira vez é um choque. Matar a 10ª é trabalho. Esparta obtinha guerreiros nos quais a piedade fora amputada cirurgicamente. Eles não viam no oponente um pai, filho ou marido. Viam um alvo, um objetivo. Biomassa que precisava ser perfurada com uma lança. Assim se formava o que mais tarde chamariam de consciência de colmeia. Na Agogê, extirpava-se metodicamente qualquer manifestação de individualidade. Eu é um pronome perigoso. Existe apenas nós. Você não é Leônidas, você é parte da segunda fileira. Seu escudo não protege você, ele protege o homem à esquerda. Se você vacilar, seu vizinho morre. Se o vizinho vacilar, você morre. Essa responsabilidade mútua criava um vínculo mais forte que laços de sangue. Eles comiam do mesmo caldeirão aquele famoso caldo negro, um cozido de carne de porco, sangue, vinagre e sal. Visitantes de outras cidades gregas
Ao provar este prato, brincavam. Agora entendo por que os espartanos vão tão facilmente para a morte. É melhor morrer do que comer isso todo dia. Mas essa comida dava energia e não mimava o paladar. O espartano deve ser um asceta. Deve saber dormir sobre pedras e comer o que faria um ateniense torcer o nariz. Aos 20 anos, quando o curso de treinamento terminava, diante de nós já não estava um homem. Era um robô biológico. Um mecanismo perfeitamente ajustado. Podia marchar um dia inteiro sem água. Podia suportar dores que fariam outros perderem a consciência. Sabia matar de uma dezena de maneiras diferentes. E fazia isso com a eficiência de um açougueiro num matadouro. Mas o principal, sabia obedecer. Absolutamente, cegamente, instantaneamente. Leônidas sobreviveu. Não quebrou nos juncos do Eurotas, não gritou sob os chicotes de Ártemis e não vacilou nas incursões noturnas da Críptia. O sistema, projetado para quebrar os fracos, tornou-o de aço. Ele aprendeu a arte principal que o salvaria no futuro, mas não no campo de batalha, e sim no ninho de cobras do Palácio Real. Ele aprendeu a usar uma máscara. A máscara da total indiferença. A máscara de um ídolo de pedra, por trás da qual é impossível ler medo, dúvida ou ambição. E essa máscara lhe foi útil muito em breve, quando retornou dos quartéis para o mundo da alta política, onde os golpes eram desferidos não com punhos, mas com sussurros e veneno. Pareceria que, após 13 anos no inferno da Agogê, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência, o retorno ao Palácio Real deveria ser um descanso. Mas isso é uma ilusão. Se o quartel era um moedor de carne para o corpo, a corte da dinastia Ágida revelou-se uma prensa para a psique. Aqui não batiam com chicotes. Aqui matavam com ambições, intrigas e loucura. Leônidas saiu de uma jaula com predadores, apenas para cair em outra, onde as feras usavam coroas e sorriam antes de rasgar a garganta. O poder em Esparta não é um privilégio. É uma maldição multiplicada pela paranoia. Oficialmente, o Estado tinha 2 reis, 2 dinastias, Ágidas e Euripôntidas. Esse sistema foi criado propositalmente para que os governantes se odiassem, vigiassem um ao outro, e não pudessem usurpar o poder absoluto. Mas no final do século VI a.C., o equilíbrio ruiu. Esparta era governada pelo meio-irmão de Leônidas, Cleômenes I. E a palavra governava aqui não é muito adequada. Ele a aterrorizava. Cleômenes era uma figura de escala titânica e de loucura equivalente. Foi ele quem transformou a política externa de Esparta em uma sucessão de aventuras sangrentas. Ele queimava bosques sagrados com pessoas dentro, subornava oráculos em Delfos e derrubava tiranos em Atenas. Mas o mais terrível acontecia a portas fechadas. Cleômenes viciou-se no modo theta de beber vinho, não diluído. Para um grego isso não era apenas bebedeira, era barbárie, destruição voluntária da razão. Leônidas viveu à sombra desse vulcão. Imaginem sua posição. Ele é o terceiro filho. Entre ele e o trono estavam 2, o louco Cleômenes e o orgulhoso Dorie. Dorie, irmão de sangue de Leônidas, era o menino de ouro. Bonito, forte, certo de que a coroa seria dele. Quando o conselho de anciãos entregou o poder a Cleômenes, Dorie cometeu um erro fatal. Permitiu que o ressentimento prevalecesse sobre a razão. Se não posso ser rei aqui, serei rei em outro lugar, decidiu, e partiu para colonizar a África e a Sicília. Esse orgulho custou-lhe a cabeça. Morreu em terras estrangeiras, de forma insensata e inglória. Leônidas aprendeu essa lição. Entendeu o que seu irmão não entendeu. Paciência também é uma arma. Enquanto Dorie buscava glória além mar e Cleômenes afogava a razão no vinho, Leônidas tornou-se invisível. Era o espartano ideal. Silencioso, obediente, imperceptível. Não reivindicava o poder, não discutia nos conselhos, não reunia apoiadores ao seu redor. Ele apenas esperava. Era a estratégia de um predador que pode ficar horas imóvel na grama, esperando a presa cometer um erro.
A atmosfera na corte lembrava um suspense. Cleómenes enlouquecia de forma cada vez mais evidente. Começou a ver inimigos nas sombras. Espancava os éforos com seu cajado. O sussurro pelos cantos tornava-se mais alto que um grito. E no centro desse caos, Leónidas fez sua principal jogada política. Casou-se. Mas não por amor. No mundo da alta política, sentimentos são um luxo inadmissível. Tomou como esposa Gorgo, a única filha de Cleómenes, sua própria sobrinha. Para uma pessoa moderna isso soa selvagem, mas para Esparta foi uma jogada de mestre. Ao casar-se com a filha do rei, Leónidas fechou o círculo de sucessão em si mesmo. Tornou-se não apenas irmão do rei, mas também seu genro e guardião de seus netos. Ligou-se ao poder com laços indissolúveis, sem dar um passo sequer contra o governante atual. Gorgo, aliás, estava à altura do marido. É a ela que atribuem a frase: "Só as mulheres espartanas dão à luz homens de verdade." Ela era inteligente, cínica e entendia as regras do jogo tão bem quanto Leônidas. Tornaram-se o tandem de poder ideal. O desfecho veio de forma súbita e sangrenta. A loucura de Cleómenes atingiu o auge. Foi declarado insano e preso em um tronco sob vigilância. Mas mesmo acorrentado, continuava perigoso. Heródoto descreve sua morte como uma cena de filme de terror. Cleómenes pediu uma faca a um guarda e começou a se cortar metodicamente em pedaços, começando pelas canelas e subindo até a barriga, até morrer. Suicídio? Ou alguém colocou a faca na mão do louco para salvar o estado da vergonha? Nunca saberemos. Mas o fato permanece. O trono ficou vago. Leônidas já tinha mais de 40 anos. Para os padrões da antiguidade, uma maturidade profunda, quase velhice. Ele não era um jovem apaixonado ansiando virar o mundo de cabeça para baixo. Um veterano subiu ao trono. Um homem de olhar pesado, que passou pela agogê, sobreviveu à paranoia do irmão e à morte de outro. Recebeu o poder não porque o queria, mas porque sobreviveu. Foi o último a ficar de pé nesse jogo mortal das cadeiras. E agora, ele é rei. O ano 540 deu lugar a novas datas. O século rolava para o seu zênite sangrento. Leônidas recebeu para governar um estado que externamente parecia um monólito, mas por dentro era dilacerado por contradições. Os ilotas na Messênia afiavam facas, preparando-se para a revolta. Aliados da Liga do Peloponeso reclamavam da hegemonia de Esparta. A aristocracia estava atolada em corrupção, mas Leônidas estava pronto. Anos de silêncio o ensinaram a ouvir o que não era dito. Anos na sombra o ensinaram a valorizar a luz. Ele não se tornou um reformador. Tornou-se um guardião. Um pragmático rígido e conservador que entendia: qualquer mudança é semelhante à morte. Esparta precisava ser congelada, conservada em sua perfeição militar. Qualquer fissura na disciplina e tudo ruiria. Ele governou por 10 anos. 10 anos de relativo silêncio. Parecia que os deuses finalmente haviam dado uma trégua à Lacedemônia. Leônidas treinava a falange, oferecia sacrifícios, reunia-se na Jerúsia. Era o tempo de calmaria antes da tempestade, tão denso e viscoso que podia ser cortado com uma faca. Ninguém em Esparta sabia ainda que longe dali, no Oriente, nos palácios dourados de Susa e Persépolis, já havia sido tomada a decisão que riscaria todas essas pequenas intrigas gregas. Enquanto Leônidas fortalecia seu poder, do outro lado do mundo, o jovem rei dos reis, Xerxes, experimentava a coroa de seu pai Dario. A enorme máquina do Império Persa entrou em movimento. Rangiam as rodas de milhares de carroças, relinchavam cavalos e arautos anunciavam a reunião em centenas de línguas. A história preparava para Leônidas um exame para o qual ele caminhou a vida toda. Os demónios internos de Esparta haviam sido derrotados ou encurralados. Chegou a hora de encontrar o demónio externo. E esse demónio já batia nos portões da Europa, exigindo o mais simples e o mais humilhante: terra e água. A embaixada da morte já estava a caminho.
Enquanto Leônidas fortalecia seu poder no silêncio do Eurotas, o mundo fora da Grécia mudava com uma velocidade assustadora. Se Esparta era o martelo, o Império Persa era uma bigorna do tamanho de um continente. Por volta do ano 481 a.C., Xerxes I, rei dos reis, concluiu os preparativos para o que deveria ser o ponto final na história da Hélade livre. Não era apenas uma invasão, era o deslocamento de toda uma civilização. Imaginem um poder que não conhece fronteiras. Xerxes não se considerava apenas um governante. Em seu entendimento, ele era a encarnação terrena da verdade, a ponte entre a Ura Mazda e as pessoas. Sua corte em Susa afundava em tamanho luxo que a um espartano pareceria uma doença nauseante. Toneladas de ouro, tecidos púrpuras, cheiro de incenso que deixava a cabeça tonta e milhares de servos caindo de bruços ao menor movimento do dedo real. Para Xerxes, os gregos não eram rivais, mas um erro irritante no mapa. Bárbaros sujos que simplesmente ainda não tinham entendido sua sorte. Tornar-se escravos do melhor império da história. O contraste entre esses dois mundos era absoluto. De um lado, a globalização persa, oferecendo ordem, estradas, comércio e saciedade em troca de submissão. Do outro, o culto espartano à morte, oferecendo apenas suor, sangue e o direito de morrer de pé. Esses dois sistemas não podiam coexistir no mesmo planeta. Um deles teria que desaparecer. E Xerxes, sendo um gerente racional do império, decidiu começar pela diplomacia. Para que gastar flechas se é possível comprar submissão com medo? Embaixadores foram enviados às cidades da Grécia. Suas exigências eram enganosamente simples: terra e água. Na linguagem diplomática da época, isso significava capitulação incondicional. Vocês nos dão sua terra, território e água, recursos vitais, e nós graciosamente permitimos que vivam sob nosso calcanhar. A maioria das cidades-estado gregas, vendo o poder do Oriente, vacilou. Tessália, Tebas, Argos baixaram a cabeça, escolhendo a vida de escravo em vez da morte de herói. Pequenos príncipes apressavam-se em assegurar aos embaixadores sua lealdade, esperando salvar seus minúsculos tronos. Mas quando a delegação persa chegou a Lacedemônia, foi como se tivessem desembarcado em outro planeta. Não foram recebidos por palácios com fontes, mas por ruas empoeiradas que lembravam um acampamento militar. Foram recebidos por pessoas que não usavam joias e olhavam para o ouro dos persas como lixo desnecessário que atrapalha o combate. Podem imaginar esse choque cultural? Nobres enfeitados em sedas e perfumes, diante da Jerúsia, o conselho de anciãos em capas grosseiras, cujos rostos pareciam casca velha de carvalho. A cena que se seguiu tornou-se lenda, mas vamos limpá-la do verniz hollywoodiano. No cinema, Leônidas grita: "Isto é Esparta!" e chuta o embaixador no peito num ataque de fúria. A realidade foi muito mais terrível e fria. O assassinato de um embaixador não é apenas um crime. No mundo antigo, a pessoa do embaixador era inviolável, protegida pela lei religiosa, pelo próprio Zeus. Matar um embaixador significava atrair a maldição dos deuses sobre a cidade. Ninguém fazia isso. Até os bárbaros mais selvagens respeitavam as leis da hospitalidade. Leônidas sabia disso. Seu ato não foi um colapso emocional. Foi uma operação política fria e calculada. Quando os embaixadores exigiram terra e água, o rei entendeu. Negociações são impossíveis. Qualquer compromisso dividiria a resistência grega. Era preciso dar um passo após o qual não haveria retorno. Era preciso queimar as pontes, e de forma tão brilhante que as chamas fossem vistas até em Atenas. "Vocês querem terra e água?" perguntou Leônidas, e em sua voz não havia grito, apenas uma constatação seca do fato. "Peguem vocês mesmos. Lá embaixo tem bastante." Os espartanos não jogaram os embaixadores de um penhasco alto. Jogaram-nos em um poço. Foi um ato de cinismo extremo. Vocês pediram água? Aqui está. Pediram terra? Está no fundo. Não foi uma execução, foi um descarte. Calmamente,
Sem palavras desnecessárias, a guarda empurrou os diplomatas, gritando de horror e indignação, para a beira do buraco escuro na terra. Um baque na água, um golpe surdo e silêncio. Nesse momento, Leônidas assinou a sentença de morte para si e seus homens, mas era exatamente isso que ele buscava. Com o assassinato dos embaixadores, ele tornou a guerra inevitável. Tirou de Esparta a possibilidade de mudar de ideia. Agora eles não tinham escolha, ou vitória ou aniquilação total, porque Xerxes nunca perdoaria tal insulto. Foi um golpe clássico de realpolitik, encurralar a si mesmo e aos aliados num canto onde a única saída passa pelo cadáver do inimigo. Esse ato também foi um sinal para toda a Grécia. Esparta mostrou que as leis do mundo civilizado não valem mais. Começa a era da crueldade absoluta. Se estamos prontos para violar a lei sagrada de Zeus pela liberdade, imaginem o que faremos com vocês no campo de batalha. Foi um terror psicológico, direcionado não apenas aos persas, mas aos gregos hesitantes. Enquanto arautos persas em outras cidades recebiam honrarias, em Esparta, do fundo do poço, vinham os gemidos dos moribundos. Mas a cidade vivia sua vida normal. Os treinos continuavam. Os ilotas trabalhavam nos campos. Leônidas, tendo cometido o sacrilégio, voltou calmamente aos seus deveres. Ele sabia que os deuses perdoam os vencedores. E se não? Bem, os espartanos estavam acostumados a negociar com os deuses na linguagem do sangue sacrificial. No Oriente, essa notícia teve o efeito de uma bomba. Para Xerxes, foi um insulto pessoal. Sua vontade divina não foi apenas rejeitada, foi humilhada por um bando de selvagens do Peloponeso. A máquina de guerra mudou de marcha. Agora não se tratava de conquista, tratava-se de extermínio. O Império entrou em movimento para varrer Esparta da face da terra, transformar seu nome em uma palavra esquecida. Leônidas olhava para o Oriente e entendia. O tempo da diplomacia acabou. Começou o tempo da física. O tempo em que a massa da infantaria persa teria que ser parada pela densidade da formação espartana. Ele fez sua escolha. Ele escolheu a guerra que se tornaria seu túmulo e seu pedestal. Mas enquanto se preparava para a batalha com o inimigo externo, seu próprio país preparou-lhe um golpe traiçoeiro pelas costas, não com um punhal, mas com burocracia. A inércia da vida pacífica e os preconceitos religiosos revelaram-se mais terríveis que a cavalaria persa. A ironia da história adora piadas cruéis. No exato momento em que Xerxes transportava suas legiões através do Helesponto, quando as pontes de navios gemiam sob o peso de milhões de botas e as carruagens levantavam poeira até os céus, a mais terrível máquina de guerra da Grécia pisou bruscamente no freio. Esparta, esse motor perpétuo da guerra, parou. Não por medo, não por falta de armas. Foi paralisada pelo que hoje chamaríamos de pesadelo burocrático, misturado com fanatismo religioso. Era agosto do ano 480, o auge do calor. E por uma coincidência fatal, exatamente nesses dias, caía o feriado sagrado da Carneia. 9 dias em honra a Apolo Carneio. 9 dias em que, sob pena de morte e maldição dos deuses, era proibido aos espartanos realizar ações militares. A lei era absoluta, sem exceções. Mesmo se o inimigo estivesse nos portões batendo com um ariete, o espartano tinha a obrigação de cantar hinos e não afiar a espada. Imaginem a fúria de Leônidas. Ele, rei e comandante, vê o cerco se fechando no mapa. Recebe relatórios dos batedores de que a avalanche persa já cobre o norte da Grécia. A Tessália caiu, a Beócia vacila, e lhe dizem: espere, rei, a lua ainda não está cheia, não podemos marchar até que o feriado termine. Era o conflito de duas realidades. A realidade da guerra exigia mobilização imediata. A realidade da religião exigia humildade. Os éforos, 5 velhos eleitos por um ano, com poder para julgar até reis, formaram uma barreira. Para eles, o ritual era mais importante que a sobrevivência. Em sua lógica, a violação da Carneia garantia a ira de Apolo.
o que é mais terrível que qualquer exército persa. Se irritarmos os deuses, perderemos de qualquer maneira, repetiam, olhando para o céu com os olhos cegos de fanáticos. Leônidas olhava para eles e entendia. Enquanto buscam sinais nas fases da lua, Xerxes queimará Atenas e virá atrás de Esparta. A situação parecia um impasse. O rei não podia violar a lei. Os éforos simplesmente o prenderiam, ou pior, o declarariam tirano por se colocar acima da lei. Em Esparta, isso era sentença de morte. Mas ficar de braços cruzados significava trair a Grécia. Foi exatamente aqui, na sala abafada do conselho, e não no desfiladeiro das Termópilas, que Leônidas obteve sua primeira e mais importante vitória tática. Se não se pode quebrar a parede, é preciso encontrar uma rachadura nela. Ele lembrou de uma velha lei, uma zona cinzenta na Constituição de Licurgo. O rei não tem o direito de levar o exército durante a Carneia. Certo. Mas o rei tem direito a uma guarda pessoal quando parte em viagem. Ninguém pode proibir o rei de dar um passeio até o norte do país, certo? E ninguém pode proibir que ele leve guarda-costas. Não é um exército, é uma escolta. Juridicamente, nenhuma guerra. Na prática, uma vanguarda de condenados à morte. Foi uma casuística genial. Leônidas superou os burocratas no próprio campo deles. Declarou aos éforos: "Não estou declarando mobilização. Vou apenas verificar as fronteiras do norte. Comigo irão apenas 300 homens." Os éforos, claro, entendiam que era mentira. Sabiam que esses 300 não iriam passear, mas sim para um moedor de carne. Mas as formalidades foram cumpridas. A letra da lei triunfou sobre o espírito, o que significava que a consciência dos anciãos estava limpa. Apolo não se ofenderia se o rei apenas fosse passear com sua comitiva, mesmo que esse passeio terminasse no Hades. Mas Leônidas não seria um produto da Agogê se não transformasse esse compromisso forçado em vantagem estratégica. Ele entendia. 300 homens não param 1 milhão. Fisicamente é impossível. Mas 300 espartanos podem comprar tempo. Podem se tornar aquele quebra-molas, no qual a carruagem persa quebrará o eixo. Ele precisava apenas segurar a passagem estreita até que a Carneia terminasse, até que passassem as Olimpíadas, que também, por ironia do destino, impediam os outros gregos de lutar, e até que as forças principais da Hélade pudessem finalmente reunir seus escudos. Leônidas começou a seleção. E essa seleção tornou-se outro ato de humanismo cínico. Ele recusou levar jovens solteiros, aquelas cabeças quentes, que ansiavam ser os primeiros na batalha. Normalmente é a juventude a carne de canhão da guerra, mas o rei introduziu um critério estranho à primeira vista. Ele leva apenas homens maduros, aqueles que já têm filhos. Por quê? Preocupação com a demografia? Sim. A lei espartana exigia que a linhagem não fosse interrompida. Se um guerreiro morre sem deixar herdeiro, desaparece o sobrenome, desaparece a célula da sociedade. Leônidas sabia que dessa expedição ninguém voltaria. Por isso, levava apenas aqueles que já haviam cumprido seu dever biológico com o Estado. Levava aqueles cuja morte não colocaria um fim em sua linhagem. Era a matemática da morte. Sacrificamos o passado, pais, para preservar o futuro, filhos. Imaginem a cena. O rei caminha ao longo da fileira dos melhores guerreiros do mundo e os descarta. Você não tem filho? Saia da formação. Você fica. Súplicas, maldições, lágrimas de fúria. Tudo inútil. Leônidas foi implacável. Ele reunia não apenas um destacamento, reunia um clube de suicidas que tinham cópias vivas em casa. Isso diminuía o peso da responsabilidade. Em Esparta, a morte era uma profissão, mas a destruição da linhagem era considerada uma tragédia. Na cidade, reinava uma atmosfera surreal. Nas ruas preparavam-se para a festa. Músicos afinavam flautas, sacerdotes lavavam animais de sacrifício, jovens ensaiavam danças. E no meio desse carnaval, 300 homens em equipamento de combate completo
afiavam silenciosamente suas espadas. Uma cidade, dois mundos. O mundo da festa, que tenta fechar os olhos para a realidade, e o mundo da guerra, que olha essa realidade bem nos olhos. Leônidas conseguiu o que queria. Obteve permissão para morrer. Os éforos suspiraram aliviados. O rei inquieto vai embora. O problema se resolve sozinho. As tradições são mantidas. Eles pensavam que o estavam enviando para o sacrifício para apaziguar o destino. Não entendiam que ele ia não para morrer, mas para criar um novo mito que sobreviveria a eles, às suas leis e à própria Esparta. A máquina burocrática rangeu e emitiu a permissão de saída. A guarda pessoal estava formada. O plano era insano. 300 contra o infinito. Mas nessa loucura havia uma lógica fria. Se a Esparta não pode ir à guerra com toda a sua força, virá com sua qualidade. Leônidas não levou quantidade, levou um concentrado de fúria. Naquela noite, antes da partida, o rei talvez olhasse para a lua cheia, por causa da qual seu exército ficou em casa, e sorrisse. A lua brilhava igual para todos, para persas e gregos. Mas só ele sabia que os próximos dias tingiriam essa luz prateada de vermelho. Os burocratas ficaram revirando papiros e interpretando o voo dos pássaros. Os guerreiros apertavam as correias das armaduras. O tempo das palavras acabou. Começava o tempo da marcha, que se tornaria um cortejo fúnebre com a duração de uma eternidade. O amanhecer sobre a Lacedemônia naquela manhã estava cinza, como se o próprio céu tivesse vestido um manto de luto. Não havia trombetas, nem discursos solenes. 300 homens alinharam-se nos portões norte, em absoluto silêncio. Não parecia uma campanha militar a que a Grécia estava acostumada. Normalmente um exército é barulho. Relinchar de cavalos, ranger de carroças, risadas de bêbados e xingamentos. Aqui, reinava o silêncio. Quebrado apenas pela respiração de 300 tórax, e o raro tilintar de bronze contra bronze. Não era um exército, era um cortejo fúnebre, onde os mortos caminhavam para o túmulo com as próprias pernas, carregando nos ombros as lápides, seus pesados escudos óplons. Cada um desses homens foi selecionado pessoalmente por Leônidas, seguindo um critério cruel, mas pragmático: ter um filho. Na formação não havia homens sem filhos. Nas costas de cada um desses 300, ficava em Esparta um menino, sangue do seu sangue, que continuaria a linhagem. Isso desatava as mãos. Isso desligava o medo pelo futuro do sobrenome. Eles sabiam. Mesmo que seus corpos apodrecessem no desfiladeiro, seus genes já estavam copiados e vivos. Era a marcha de pais condenados, que compraram a vida de seus filhos com a própria morte, antes mesmo de dar o primeiro passo. A despedida foi curta, como um golpe de faca. Nada de lágrimas, nada de abraços que pudessem amolecer o coração do guerreiro. Mulheres espartanas não choravam em público. Isso era uma vergonha igual à covardia do marido. A rainha Gorgo, de pé diante da carruagem do marido, não pediu que ele voltasse. Ela sabia para onde ele ia. Sabia a aritmética da guerra. 300 contra 1 milhão. Não havia esperança, e seria estúpido fingir que havia. "O que devo fazer quando você não voltar?" perguntou ela, olhando-o bem nos olhos. "Encontre um bom marido e tenha bons filhos", respondeu Leônidas. Não era cinismo, era a forma suprema de cuidado. Ele a libertava do voto de fidelidade a um morto. A vida deve continuar. O Estado precisa de novos soldados. E então soou a frase que se tornaria o epitáfio de toda essa era. As mulheres, estendendo os escudos aos maridos, não diziam "eu te amo", nem "cuide-se". Diziam "com ele ou sobre ele". Volte com a vitória, carregando o escudo, ou volte morto, quando os camaradas o trouxerem sobre o escudo. Não há terceira opção. Jogar o escudo para correr mais rápido significa perder a cidadania, a honra e o direito de ser chamado de homem. Um covarde em Esparta era pior que um morto. Não falavam com ele, não lhe davam fogo, não davam maridos às suas filhas. 300 pais pegaram seus escudos.
Sabiam que para eles a opção com ele não estava disponível. Eles iam para deitar sobre eles. A coluna moveu-se para o norte. O ritmo dos passos, esquerda, direita, levantava a poeira da estrada que lembrava as pegadas de Hércules. Caminhavam rápido, devorando milhas com a resistência de uma alcateia. No caminho, aliados juntaram-se a eles. Árcades, coríntios, téspios, tebanos. No total, cerca de 7.000 homens. Olhavam para os espartanos com horror reverente e esperança. Essas pessoas, olheiros, camponeses, ferreiros, que pegaram em lanças, acreditavam que Leônidas os levava à vitória. Acreditavam que o gênio de Esparta faria um milagre. Eles não sabiam o que o rei sabia. Na cabeça de Leônidas, como um ritmo obsessivo de tambor, soava a profecia do oráculo de Delfos, recebida na véspera. A Pítia, tendo inalado vapores venenosos da fenda, rouquejou uma escolha terrível. Olhem, habitantes da vasta Esparta. Ou sua grande e gloriosa cidade será destruída pelos descendentes de Perseu, ou a fronteira da Lacedemônia chorará a morte de um rei da linhagem de Hércules. Era um acordo, uma troca divina. A vida do rei em troca da vida da cidade. Leônidas não era um fanático supersticioso, mas sabia fazer contas. Se sua morte é o preço pela salvação de Esparta, ele pagará sem pechinchar. Não contou aos aliados sobre a profecia. Para que privá-los do espírito de luta? Deixem que tenham esperança. A esperança faz a mão apertar a lança com mais força. E o conhecimento do fim inevitável é privilégio do comandante. À medida que avançavam para o norte, a paisagem mudava. Bosques de oliveiras davam lugar a rochas. O ar ficava mais pesado. Aproximavam-se do lugar que a própria natureza criou para matar. Termópilas. Portões quentes. Uma estreita faixa de terra entre a parede íngreme do Monte Calídromo e os pântanos do Golfo Malíaco. Fontes quentes de enxofre brotavam aqui, enchendo o ar com cheiro de ovos podres, cheiro do inferno. A entrada para o Hades, como brincavam os soldados. A geografia aqui funcionava como uma armadilha. No ponto mais estreito, a passagem se reduzia tanto que 2 carroças mal conseguiam passar lado a lado. 50 pés de largura. 50 pés que transformavam o exército milionário de Xerxes em uma multidão inútil. Aqui a quantidade não importava. Aqui importava apenas a densidade da formação e o comprimento da lança. Leônidas examinou a posição com o olhar de um engenheiro. Viu um velho muro semi-ruinado, construído outrora pelos fócios para proteção contra os tessálios. Restaurar, ordenou. Essa será a barricada deles, a lápide deles. Quando os gregos ocuparam a posição, viram o que faria qualquer um tremer, exceto os alunos da Agogê. O horizonte norte deixou de existir. Toda a planície diante das Termópilas, até onde a vista alcançava, estava coberta de gente, cavalos, tendas. À noite parecia que todas as estrelas do céu haviam caído na terra. Tantas fogueiras os persas queimavam. Não era um exército, era uma migração de povos. Batedores relatavam que os persas bebiam os rios que atravessavam, que suas flechas eclipsariam o sol. Os aliados entraram em pânico. No conselho de guerra surgiram sussurros sobre retirada. Somos muito poucos, diziam. É suicídio. Leônidas cortou o pânico com um olhar. Não fez discursos inspiradores sobre liberdade. Apenas disse que ficariam ali. Em Esparta, o pânico cura-se com disciplina. Mas para acalmar os outros, enviou mensageiros às cidades pedindo reforços, sabendo perfeitamente que não chegariam a tempo. Foi uma mentira para salvar o moral. No meio desse mar de medo, os espartanos comportavam-se com uma calma desafiadora, que beirava a loucura. Um batedor persa, um cavaleiro que arriscou aproximar-se do muro, viu uma cena estranha. Os espartanos não construíam fortificações, não rezavam, não afiavam espadas. Eles penteavam seus longos cabelos e faziam ginástica. Xerxes, ao ouvir o relatório do batedor, riu.
Parecia-lhe que esses selvagens se arrumavam antes de se renderem como prisioneiros. Explicaram-lhe: Rei, você não entendeu. Em Esparta existe um costume. Diante de perigo mortal, os guerreiros enfeitam suas cabeças. Eles se arrumam não para você. Preparam-se para a morte como para uma festa. Querem estar bonitos quando encontrarem os deuses. Para Xerxes, isso era incompreensível. Ele esperou 4 dias. 4 longos dias de silêncio, dando aos gregos tempo para perceber a desesperança da situação e fugir. Ele não queria batalha, queria submissão. Loucos, pensava. Contra mim está o próprio destino. Trago comigo 80 povos. O que 300 homens podem fazer contra uma avalanche? No 5º dia, a paciência do rei dos reis acabou. Enviou um parlamentar ao muro com uma última proposta. O cavaleiro parou a uma distância segura e gritou para que todos ouvissem. O rei dos reis Xerxes oferece-lhes a vida. Entreguem as armas e tornar-se-ão amigos do povo persa. Receberão terras melhores que as suas. Entreguem as armas. A resposta de Leônidas soou não como um grito, mas como um estalo de chicote no silêncio. 2 palavras. 2 palavras que se tornaram o lema de todas as guerras desesperadas do futuro. Ele não entrou em discussão, não pechinchou, gritou: Venham buscar! Foi o fim da diplomacia, fim da espera. Xerxes, sentado no trono de ouro instalado na colina para ver melhor o triunfo de seu exército, acenou com a mão. A avalanche entrou em movimento. Os primeiros a ir foram os medos e cícios, infantaria leve, carne de canhão do império. Corriam uivando, certos de que agora simplesmente varreriam aquele punhado de insolentes. Leônidas colocou o capacete. O mundo estreitou-se à fenda no bronze em forma de letra T. O cheiro de enxofre misturou-se ao cheiro de suor. Sentia o ombro do vizinho à direita e sabia que o vizinho à esquerda sentia seu ombro. A falange fechou os escudos. Um clique, e o muro tornou-se um monólito. Um tanque vivo, eriçado de agulhas de lanças, congelou à espera do impacto. A terra tremia com a corrida de milhares de pernas. O ar escureceu com a primeira nuvem de flechas. Mas nos portões quentes fazia frio. A calma gélida de profissionais que a vida toda esperaram exatamente por esse segundo. Segurem a formação! Correu pelas fileiras. Primeiro impacto. O bronze encontrou a carne. O moedor de carne ligou. Os primeiros minutos de combate destruíram todas as noções dos persas sobre a guerra. Xerxes, observando o que acontecia do alto trono, esperava ver sua onda humana simplesmente lavar os gregos, como a maré lava um castelo de areia. Mas a física naquele dia trabalhava contra o império. No gargalo estreito das Termópilas, a quantidade deixou de ser vantagem e tornou-se uma armadilha mortal. Imaginem uma prensa hidráulica. Os comandantes persas impulsionavam seus soldados para frente com golpes de chicote, criando uma pressão monstruosa pela retaguarda. Mas pela frente, batiam num muro monolítico de bronze espartano. As fileiras de trás pressionavam as da frente, literalmente empalando seus próprios camaradas nas lanças gregas. Não era uma batalha no sentido habitual, onde há espaço para esgrima ou habilidade pessoal. Era um matadouro. Reciclagem industrial de força viva em matéria morta. Medos e cícios, os primeiros que Xerxes jogou para o abate, estavam condenados antes mesmo de fazer o primeiro movimento. Olhem para o equipamento deles. Escudos de vime, lanças curtas, túnicas de tecido. Eram magníficos na guerra de manobra nas planícies abertas da Ásia. Mas aqui, no aperto, onde não se pode flanquear, mostraram-se homens nus contra tanques. O escudo espartano, o óplon, cobria o homem do queixo aos joelhos. O muro de escudos era contínuo, sem frestas. Dessa escama de bronze, como ferrões de um inseto gigante, voavam ritmicamente as lanças. 1. Estocada no rosto. 2. Estocada na garganta. 3. Um passo à frente sobre os corpos. O som dessa batalha era horrível.
Não era o tinido de espadas que tanto amam no cinema. Era um estalo surdo e úmido de ossos sendo quebrados, e o estalo de madeira quando os pesados escudos se chocavam contra rostos. Os espartanos trabalhavam em silêncio. Nada de gritos de guerra, nada de fúria berserker, apenas comandos curtos dos líderes, audíveis através do rugido da multidão moribunda. A economia de movimentos era absoluta. Para que fazer um movimento amplo, abrindo o flanco, se basta uma estocada curta com a lança a partir do quadril? Xerxes levantou-se 3 vezes de seu trono em horror e perplexidade. Seu exército, que conquistou meio mundo, quebrava-se contra 300 homens, como ondas contra um rochedo. Viu seus soldados agarrarem as lanças espartanas com as mãos nuas, tentando quebrar as hastes, e morrerem perfurados por espadas. Pela hora do almoço, a terra diante do muro fóssil transformou-se num pântano sangrento. Os hoplitas tinham que literalmente escalar montanhas de cadáveres para chegar aos inimigos vivos. Percebendo que a carne de canhão não estava dando conta, o rei dos reis jogou sua carta principal. Retirou os destacamentos desgastados e introduziu a elite na batalha. 10.000 imortais, sob o comando de Hidarnes. Iam para a batalha em completo silêncio, brilhando com ornamentos de ouro e armaduras caras. Eram chamados de imortais, não porque não morriam, mas porque assim que um caía, seu lugar na formação era instantaneamente ocupado por outro, mantendo o número inalterado. Era a guarda, a segurança pessoal do imperador, os melhores assassinos do Oriente. Os espartanos os receberam com uma tática que entrará nos manuais de arte militar como padrão de disciplina. Falsa retirada. Imaginem o nível de coordenação. No auge da batalha, há um sinal único de flauta. Toda a falange de repente vira as costas para o inimigo e foge. Os persas, vendo as costas dos gregos, caíram na hora. A formação desfez-se. Com uivos selvagens, os imortais lançaram-se em perseguição, antecipando um massacre fácil de covardes em fuga. Perderam a formação, transformando-se numa multidão de caçadores. E então a armadilha fechou. A um sinal brusco, como um estalo de chicote, os espartanos, como um organismo único, viraram 180 graus, instantaneamente. O muro de escudos fechou-se bem diante do nariz dos persas atônitos. A multidão de imortais que corria desordenada chocou-se contra o bronze. O efeito foi devastador. Os espartanos ceifavam a elite do império, como um camponês ceifa trigo maduro. No aperto, as longas lanças dos gregos tinham vantagem sobre os curtos acinaces dos persas. As armaduras douradas não salvavam de golpes direcionados ao pescoço e à virilha. Os imortais morriam tão facilmente quanto os camponeses antes deles. Seu treinamento aclamado revelou-se inútil contra a geometria da falange. Não conseguiam perfurar os escudos. Não conseguiam alcançar o inimigo. Foi um choque psicológico. A elite entendeu que era impotente. Leônidas, lutando na primeira fileira, não era apenas rei. Era o metrônomo desse massacre, ditando o ritmo da matança. 2 dias durou esse pesadelo para os persas. Por 2 dias, Xerxes mudou a tática, enviando ora uns, ora outros, tentando esmagar pela massa, cobrir de flechas, intimidar. Mas os portões quentes estavam trancados com segurança. Os espartanos revezavam-se. Enquanto uns seguravam o muro, outros descansavam logo atrás de suas costas, sentados em pedras, mastigando pão e bebendo água misturada com vinho. Estavam cansados, seus músculos ardiam em fogo, as mãos tinham cãibras pelo peso dos escudos, mas moralmente estavam frescos. Viam que um deus podia ser feito sangrar. Ao final do 2º dia ficou claro, o ataque frontal falhou. Xerxes estava furioso e desesperado. O maior exército do mundo estava preso diante de um punhado de marginais gregos. Já começava a pensar em uma retirada vergonhosa, ou uma longa espera até que a fome expulsasse os espartanos de sua toca. O muro de bronze parecia indestrutível. Nem força, nem astúcia,
Nem magia dos sacerdotes conseguiam perfurá-lo. Mas na história das guerras acontece frequentemente que o destino dos impérios não é decidido por generais, mas por traidores. Não pela resistência do metal, mas pela podridão da alma humana. Enquanto Leônidas limpava o sangue da espada e os espartanos faziam piadas sobre os cadáveres dos imortais, trouxeram um morador local ao acampamento de Xerxes. Chamava-se Efialtes, nome que na língua grega se tornaria sinônimo de pesadelo. Ele não era guerreiro, era um ninguém. Mas tinha uma mercadoria que valia mais que todos os tesouros de Susa. Efialtes conhecia a trilha, uma velha e esquecida trilha de cabras que levava pelas montanhas, contornando as Termópilas. Ele olhava para o ouro nas mãos do tesoureiro persa e não via nele a traição de seu povo. Via apenas a chance de sair da miséria. Naquela noite, vendeu a Grécia por um saco de moedas. A posição indestrutível de Leônidas, que milhões não conseguiam tomar, ruiu por causa de um olhar ganancioso e um par de palavras ditas em sussurro na tenda do rei. O segredo deixou de ser segredo. O mecanismo de cerco foi acionado. A sombra da traição caiu sobre os ombros dos espartanos, mais longa e negra que a sombra do Monte Calídromo ao pôr do sol. Às vezes, os maiores impérios ruem não com o golpe de um ariete, mas com um sussurro. Naquela noite, enquanto os espartanos dormiam, confiantes na inexpugnabilidade de seu muro de pedra, o destino da Grécia era decidido numa estreita trilha coberta de carvalhos, bem acima de suas cabeças. A trilha de Anopeia. Os locais sabiam dela, mas calavam-se. Leônidas sabia dela e colocou uma barreira. Xerxes não sabia dela, até que o traidor apontou o dedo para a encosta escura da montanha. É preciso entender uma coisa sobre a traição de Efialtes. Não foi um ato instantâneo de vilania. Foi uma longa e exaustiva subida montanha acima. Imaginem 10.000 imortais sob o comando de Hidarnes, esgueirando-se na escuridão total. A noite estava silenciosa, sem vento. Sob os pés de milhares de soldados estalava a folhagem do ano anterior, seca como pergaminho. Esse som, semelhante ao farfalhar de uma cobra gigante, deveria ter sido o sinal de alarme. E foi. No topo da crista havia 1000 fósseis. Leônidas confiou-lhes a guarda dessa trilha, confiando-lhes essencialmente a chave da porta dos fundos das Termópilas. Foi um erro. Os fósseis eram homens corajosos, mas não eram espartanos. Eram milicianos defendendo suas casas. Quando na bruma da madrugada ouviram o estalo das folhas e viram o brilho das armaduras persas, o pânico tomou conta deles. Hidarnes, esperando encontrar espartanos, assustou-se não menos, mas ao saber pelo traidor que à sua frente havia apenas fósseis, ordenou cobri-los de flechas. E aqui ocorreu a catástrofe. Os fósseis, em vez de bloquear a trilha e lutar até o fim, cometeram uma estupidez tática. Recuaram para o topo da colina, preparando-se para a defesa circular. Pensaram que os persas tinham vindo buscá-los. Quanta ingenuidade! Hidarnes nem sequer os perseguiu. Apenas passou direto. Ele não ia matar fósseis, ia fechar a armadilha nas costas de Leônidas. O caminho para a retaguarda do exército grego estava aberto. Notícias chegam mais rápido que exércitos. Antes mesmo do nascer do sol, desertores do campo persa correram para o acampamento espartano, e depois batedores ofegantes desceram das montanhas. O relatório deles foi mais curto que um golpe de chifos. Eles estão atrás. Nesse momento, as Termópilas deixaram de ser uma fortaleza e se transformaram num túmulo. A situação estratégica mudou instantaneamente. De um lado, a armada milionária de Xerxes, pronta para o ataque frontal. Do outro, a elite do império, descendo das montanhas para golpear as costas desprotegidas. O conselho de guerra convocado ao amanhecer parecia o funeral da esperança. Os aliados estavam horrorizados. Comandantes das cidades do Peloponeso, que ontem estavam prontos para lutar até a morte, agora viam diante de si apenas o espectro de uma morte dolorosa no cerco. Falavam que era preciso recuar, salvar o exército, lutar em outro lugar. O medo, medo pegajoso e frio, encheu a tenda.
E então Leônidas tomou a decisão que definitivamente o transferiu da categoria de comandantes para a categoria de lendas. Não foi um gesto de desespero, foi um cálculo frio e matemático. Leônidas entendia: se todos correrem agora, a cavalaria persa os alcançará na planície e os massacrará pelas costas. Não será uma retirada, mas um massacre. Alguém deve ficar. Alguém deve manter a porta aberta enquanto os outros se salvam. Alguém deve morrer para que o exército possa viver. Vão embora, disse ele aos aliados. A lei de Esparta nos proíbe de recuar, mas vocês são livres. Salvem suas vidas para batalhas futuras. Ele literalmente expulsou a maior parte do exército. Foi um ato de pragmatismo supremo. Para que enterrar 7.000 homens, onde 300 são suficientes para criar o mito? Ele os soltou não por piedade, mas por economia estratégica. A Grécia precisará desses soldados em plateias. Mas não ficaram apenas os espartanos. E esse fato é frequentemente esquecido, ofuscado pelo brilho das capas vermelhas. Ao lado de Leônidas, ficaram voluntariamente 700 téspios, sob o comando de Demófilo. Pensem nisso. Os espartanos eram preparados para a morte desde o nascimento. A lei deles obrigava a morrer. Os téspios não tinham tal lei. Eram cidadãos livres, milicianos, que podiam partir de consciência limpa. Mas ficaram. 700 pessoas escolheram a morte certa, num desfiladeiro alheio, simplesmente porque não podiam permitir que os espartanos morressem sozinhos. Isso é o verdadeiro heroísmo silencioso, desprovido do patos da disciplina militar. Havia ainda 400 tebanos. Mas com eles, a história é mais complexa. Heródoto, que odiava Tebas, escreve que Leônidas os manteve à força, como reféns, porque suspeitava que sua cidade estivesse em conluio com os persas. Imaginem a posição deles. Ficar na fileira dos condenados sob a mira não apenas do inimigo, mas também de seus próprios aliados. Então, o exército derretia diante dos olhos. Milhares de guerreiros desmontavam acampamentos e partiam para o sul, escondendo os olhos de vergonha. Iam embora para viver. No desfiladeiro ficou um punhado de loucos. 300 espartanos, 700 téspios, 400 tebanos. Pouco mais de 1.000 pessoas contra todo o poder da Ásia. O ar naquela manhã estava transparente e sonoro. Leônidas olhava os aliados partindo e talvez sentisse alívio. Agora tudo ficou simples. Sem política, sem discussões, sem esperanças de milagre. Apenas guerra pura e destilada. Leônidas conhecia a profecia. Ou a cidade cai, ou o rei morre. Agora ele via a profecia se cumprindo. Ele era aquele cordeiro que Esparta colocava no altar da vitória. Mas esse cordeiro tinha presas e estava coberto de bronze. Ele ia vender sua vida pela cotação mais alta da história. Quando o sol subiu mais alto, iluminando o acampamento vazio e a formação rarefeita, o rei realizou um rito que chocaria qualquer outro general. Ordenou que seus homens tomassem café da manhã, calmamente, sem pressa. Comam, amigos, disse ele, e em sua voz soava a ironia sombria de um homem que já vê a outra margem do Estige. Comam até se fartar, pois jantaremos no Hades. Não era uma piada, era o cronograma do dia. Eles sabiam sua agenda com precisão de minutos. Café da manhã, luta, morte, eternidade. A traição de Efialtes não os quebrou. Pelo contrário, libertou-os. Desapareceu a necessidade de poupar forças, manter a formação para proteger a passagem, pensar no dia de amanhã. Não havia dia de amanhã. Havia apenas este dia infinito, que precisava ser preenchido com tamanho terror para o inimigo, que os persas estremeceriam com a palavra espartano por mais 100 anos. Leônidas mudou a tática. Se antes ficavam no lugar estreito, usando a proteção das paredes, agora isso não fazia sentido. Estavam sendo cercados. Decidiu levar os homens para o espaço aberto, sair ao encontro da avalanche, transformar a luta num moedor de carne, onde se pode matar o máximo de inimigos antes de ser esmagado.
Já não era uma batalha tática. Era um ato de terror suicida. Verificaram as fixações dos escudos. Apertaram as correias das grevas. Pela última vez, olharam uns para os outros, memorizando os rostos cobertos de poeira e suor. Os téspios ficaram ombro a ombro com os espartanos. Os tebanos tremiam, mas mantinham a formação. Ao longe, soaram as trombetas persas. Da retaguarda aproximavam-se os imortais. Do fronte avançava a armada principal. A armadilha fechou. A fera estava encurralada. Mas os persas esqueceram que a fera encurralada é a mais perigosa. Leônidas ergueu sua espada. O último ato da tragédia começava. O sol estava no zênite quando soou a frase que a história transformará num belo aforismo, mas que naquele momento foi uma seca constatação de fato. Hoje jantamos no Hades. Leônidas não estava brincando. No cronograma espartano, onde cada ação do despertar ao toque de recolher era regulamentada, a morte tornou-se apenas mais um item da agenda. Café da manhã, ok. Formatura, ok. Morte, conforme o plano. Jantar, já no outro mundo. Essa aceitação absoluta do inevitável libertou-os. Desapareceu o último freio, o instinto de autopreservação. Se nos 2 dias anteriores os gregos lutaram como profissionais, usando tática, geometria da formação e proteção da passagem estreita, agora jogaram fora os manuais de guerra. Leônidas deu uma ordem que parecia suicídio até para um espartano. Sair do gargalo estreito das Termópilas. Sair para o espaço aberto. Para onde poderiam ser cercados instantaneamente. Por quê? A resposta é simples e terrível. Para aumentar a área de contato com o inimigo. A passagem estreita limitava não apenas os persas, limitava também os espartanos. No aperto, apenas as primeiras fileiras podiam matar. No campo largo, matar e morrer podiam todos de uma vez. Já não era defesa, era ceifa. Os espartanos transformaram-se num moedor de carne vivo, que buscava moer o máximo possível de carne inimiga até que as engrenagens quebrassem. Podem imaginar esse momento? 300 espartanos, 700 téspios e 400 tebanos não esperam o golpe, mas eles mesmos se lançam sobre o exército milionário. Foi a explosão da fúria acumulada em 3 dias, não, em toda a vida. Eles chocaram-se contra as fileiras persas com tal força que as fileiras dianteiras do inimigo simplesmente estouraram. Oficiais persas com chicotes impulsionavam seus soldados para a frente, para as lanças gregas, porque eles temiam os espartanos mais que a ira do rei. Pessoas caíam no mar, afogavam-se, eram pisoteadas pelos próprios camaradas. A terra tornou-se escorregadia e vermelha, e os guerreiros tinham que se equilibrar sobre corpos como sobre montes num pântano. Exatamente nessa fase da batalha, ocorreu a degradação tecnológica. As longas lanças Dori, arma principal da falange, quebraram quase imediatamente. Madeira não suporta golpes contra centenas de escudos e ossos. Entraram em ação as chifos, espadas curtas espartanas, mais parecidas com facas grandes. Vocês já tentaram lutar com faca contra lança? Isso exige aproximação à distância da respiração. Os espartanos invadiam a massa densa de inimigos, trabalhando com espadas como agulhas de costura. Golpe no pescoço, golpe sob a costela, golpe no rosto. E então quebraram-se também as espadas. O bronze entortava, o ferro cegava. E aqui começou o que lançou os persas num terror místico. Ficando sem armas, os espartanos não se renderam. Começaram a rasgar o inimigo com as mãos e os dentes. Imaginem um legionário dos imortais, coberto de armadura, sobre o qual se lança um homem ensanguentado, coberto de poeira. Derruba o escudo com um soco e crava os dentes na garganta. Já não eram humanos. Eram demónios da guerra que escaparam do Tártaro. Lutavam com pedaços de escudos, pedras apanhadas do chão, os próprios capacetes. No centro desse redemoinho sangrento estava Leônidas. Ele não se escondia atrás das costas dos guarda-costas. Era a ponta da cunha. E como previu o oráculo,
O rei caiu. Não morreu de forma bonita, preferindo um discurso de despedida. No caos do combate corpo a corpo, foi simplesmente coberto por uma onda de inimigos. Mas sua morte foi o sinal para talvez o episódio mais furioso de toda a batalha: a luta pelo corpo. Para o homem antigo, o corpo do rei é sagrado. Entregá-lo ao inimigo para profanação significa cobrir-se de vergonha eterna. Ao redor do cadáver de Leônidas, irrompeu uma briga tal que, segundo Heródoto, os gregos repeliram os persas 4 vezes. 4 vezes! Um punhado de homens feridos e exaustos repelia destacamentos frescos do inimigo, simplesmente para arrastar o corpo morto de seu comandante. Eles o arrastavam pelos pés, cobriam com seus escudos, caíam por cima, criando um monte de seus próprios corpos. 2 irmãos de Xerxes, Abrocomes e Hiperantes, morreram nessa confusão, tentando chegar ao rei espartano. Mas a física é implacável. Da retaguarda chegaram aqueles mesmos destacamentos de Hidarnes, guiados pelo traidor Efialtes. O cerco fechou-se. Os gregos sobreviventes, recolhendo o corpo de Leônidas, recuaram para uma pequena colina na saída do desfiladeiro. Colina Colonos. Essa foi a última cidadela deles. Os tebanos, aqueles reféns da situação, quebraram nesse momento. Jogaram as armas e correram para os persas, gritando que estavam ali por coerção. Xerxes poupou suas vidas, mas ordenou que marcassem em suas testas o selo real. Sobreviveram, mas tornaram-se escravos. Espartanos e téspios ficaram na colina. A cena na colina Colonos é o apogeu da tragédia e grandeza. Imaginem, algumas dezenas de pessoas. A maioria não tem escudos, muitos não têm armas. Estão em um círculo denso, no centro do qual jaz o corpo de seu rei. Ao redor deles, um mar de inimigos. Os persas poderiam simplesmente subir e matá-los em combate corpo a corpo. Eram milhares contra dezenas. Mas eles tinham medo. O medo dos monstros espartanos era tão grande que ninguém queria se aproximar à distância de um braço. Os oficiais persas não conseguiam obrigar seus soldados a subir naquela colina. Até um espartano desarmado parecia-lhes mais perigoso que um tigre. Então Xerxes, vendo essa paralisia de seu exército, deu a ordem que foi a confissão de sua impotência num combate honesto. Flechas! O céu escureceu. Milhares de arqueiros esticaram as cordas. Não foi fogo mirado, foi granizo, uma chuva de ferro e madeira. Os espartanos não tentavam se abrigar. Não havia com o que se abrigar. Apenas ficavam de pé e recebiam a morte. As flechas perfuravam as armaduras, entravam na carne, pregavam-nos ao chão. Um por um eles caíam, em silêncio, sem gritos. O último, talvez, caiu algum téspio ou espartano sem nome, cujo nome nunca saberemos. Apenas caiu de joelhos, parecendo um ouriço pelas flechas saindo do corpo, e enterrou o rosto na terra poeirenta da Hélade. Na colina reinou o silêncio. Um silêncio tão denso e pesado que zumbia nos ouvidos. A poeira assentava lentamente, revelando a cena terrível. Uma colina coberta por um tapete de corpos, dos quais brotava uma floresta de flechas persas. A batalha acabou. Xerxes, o rei dos reis, subiu nessa colina. Caminhava sobre os cadáveres de seus inimigos, mas não sentia a alegria da vitória. Perdeu 20.000 homens, perdeu 2 irmãos, perdeu 3 dias. E tudo isso para matar 300 homens que, mesmo mortos, pareciam prontos para pular e cravar os dentes em sua garganta. Ele procurava Leônidas. Quando encontraram o corpo, retalhado, perfurado, quase irreconhecível sob a camada de sangue e poeira, Xerxes cometeu um ato que chocou até seus próximos. Os persas geralmente respeitavam inimigos valorosos. Mas aqui, a fúria e o medo superaram a nobreza. O rei ordenou cortar a cabeça de Leônidas e enfiá-la em uma estaca. Não foi punição, foi histeria. Xerxes tentava matar a lenda, humilhar o símbolo, provar a si mesmo que aquele homem era mortal. Mas, olhando para os olhos vazios da cabeça decepada,
Xerxes talvez tenha entendido que perdeu. Ele podia cortar a cabeça, podia queimar o corpo, podia reduzir Esparta a pó. Mas não podia apagar da memória de seus soldados o terror que experimentaram nos portões quentes. Ele ganhou a batalha pela passagem, mas perdeu a guerra pelas almas. O mito nasceu. E esse mito era mais perigoso que qualquer exército. O sangue de Leônidas, absorvido pela terra das Termópilas, tornou-se a semente da qual, um ano depois, brotaria a colheita de ferro de Plateias. O culto espartano à morte cumpriu sua tarefa. Comprou a imortalidade ao preço de tudo. O silêncio que desceu sobre a colina Colonos era enganoso. Não era o silêncio da paz, mas a calmaria antes da verdadeira tempestade, destinada a varrer as ambições do Oriente. Quando a fumaça se dissipou e os gritos dos moribundos cessaram, Xerxes percorreu pessoalmente o campo de batalha. Caminhava não como um vencedor, mas como um homem tentando convencer a si mesmo de que o pesadelo acabou. Precisava ver o cadáver. Precisava da prova física de que o rei espartano era apenas carne e ossos, e não um demônio imortal. Quando o corpo de Leônidas foi retirado de sob a montanha de cadáveres, desfigurado, perfurado, privado daquela armadura majestosa que brilhava há 3 dias, o rei dos reis cometeu um erro fatal e estratégico. Cedeu às emoções. Normalmente os persas honravam a bravura dos inimigos, enterravam comandantes corajosos com honras, prestando tributo ao seu espírito. Mas o medo que Leônidas incutiu no coração de Xerxes era irracional. O rei ordenou cortar a cabeça do espartano e enfiá-la numa estaca. Para o mundo grego, isso não foi apenas um insulto, foi um choque. Uma barbárie violando todas as leis dos deuses e dos homens. Mas Xerxes não entendia uma coisa. Ao tentar humilhar Leônidas, elevou-o ao posto de mártir. A cabeça na estaca não assustou os helenos, enfureceu-os. Se até aquele momento muitas cidades-estado pensavam em negociações, em terra e água, a visão do corpo profanado do rei-herói tornou o compromisso impossível. Agora era uma guerra de extermínio. Xerxes quis mostrar força, mas mostrou seu medo diante de um morto. O sacrifício nas Termópilas funcionou exatamente como calculou a fria mente espartana de Leônidas. Foi o investimento perfeito. 300 vidas foram trocadas pela quebra moral do adversário e a união dos aliados. Em Atenas, ao saber da morte dos espartanos, Temístocles entendeu. O tempo das meias medidas passou. A frota grega, inspirada pelo exemplo de alto sacrifício, deu combate em Salamina e destruiu a armada persa. As paredes de madeira dos navios tornaram-se a continuação dos escudos de bronze das Termópilas. Mas o verdadeiro final deste drama sangrento desenrolou-se um ano depois, no ano 479. Esparta, esse leviatã lento e difícil de se mover, finalmente acordou de verdade. A morte de um dos reis exigia sangue. Não diplomacia, não reparações, mas o extermínio total dos culpados. O regente do filho menor de Leônidas tornou-se seu sobrinho, Pausânias. E ele levou para o campo não 300 homens. Na planície perto da cidade de Plateias, alinhou-se o exército mais poderoso que a Hélade já vira. Dezenas de milhares de hoplitas. E no centro, como um núcleo de aço, estavam 5.000 espartanos. 5.000 assassinos profissionais que passaram pela Agogê. Eles não vieram para morrer, vieram para se vingar. A Batalha de Plateias tornou-se o reflexo espelhado das Termópilas. Se no desfiladeiro os persas pressionavam com massa, aqui, na planície, a falange espartana mostrou o que é um rolo compressor. Caminhavam em silêncio, ao som rítmico das flautas, sem quebrar a formação mesmo sob chuva de flechas. A infantaria persa, desprovida de armamento pesado, recuava horrorizada. Os espartanos não apenas venciam, promoviam um massacre. Vingavam-se por cada gota de sangue de Leônidas, por cada flecha lançada em seu corpo. O general Mardônio, deixado por Xerxes para concluir a conquista, foi morto.
Seu exército deixou de existir. Exatamente lá, no campo de Plateias, ficou definitivamente claro: Leônidas venceu. Sua morte nas Termópilas não foi o fim, mas o começo do fim do Império Persa. Ele acionou um mecanismo que era impossível parar. Xerxes, fugindo de volta para a Ásia, levava consigo não troféus, mas o pesadelo noturno sobre homens que riem na cara da morte. Entendeu tarde demais. Não se pode vencer um povo que ama sua liberdade mais que a vida e odeia a escravidão mais que a dor. E quanto a Leônidas? Seu corpo, tempos depois, foi devolvido a Esparta. Foi reenterrado com honras dignas de um semideus. Mas seu verdadeiro monumento não é a tumba. É o epitáfio gravado na pedra nas Termópilas pelo poeta Simônides. Palavras simples e secas, onde não há um grama de patos, apenas a constatação do cumprimento da ordem. Viajante, vá dizer aos nossos cidadãos na Lacedemônia que, obedecendo a seus mandamentos, aqui jazemos caídos. Pensem nessas linhas. Não falam de salvação da Grécia, de liberdade ou glória. Falam de mandamentos, de lei, de disciplina. Leônidas e seus homens morreram não porque queriam ser heróis. Morreram porque receberam ordem de ficar e não recuar. E a cumpriram com precisão burocrática. Nisso reside a beleza aterrorizante do mito espartano. Não é uma história sobre um impulso da alma. É a história de como um sistema, criado para a guerra, funcionou com 100% de eficiência. Leônidas foi um produto, a peça ideal da fábrica Agogê. Foi ensinado a suprimir em si o humano em prol da função de guerreiro. E ele conseguiu. Abriu mão da paternidade, da velhice, do conforto real, da própria vida, para se tornar um escudo vivo para uma civilização que, por ironia do destino, desprezava a crueldade espartana, mas sobreviveu apenas graças a ela. Atenas deu ao mundo a filosofia, o teatro e a democracia. Esparta deu ao mundo Leônidas, para que Atenas pudesse se ocupar de tudo isso. Olhamos para essa história através do prisma dos séculos e vemos uma lenda. Vemos Gerard Butler com o abdômen desenhado no computador. Vemos uma história em quadrinhos. Mas a realidade foi mais suja, mais terrível e mais grandiosa. Foi a história de como a desumanização do homem pode levar a um resultado sobre-humano. Os espartanos abriram mão de tudo o que nos torna humanos, da compaixão, do medo, da individualidade, e em troca receberam a imortalidade. E agora, de pé sobre as ruínas dessa história, quero fazer-lhes uma pergunta. Uma pergunta que não lhes dará paz. Olhem para Leônidas não como um herói, mas como um homem de quem roubaram a infância, quebraram a psique e enviaram para o abate em nome de interesses estatais. Vale a lenda, sobre a qual cantarão canções por 3.000 anos, o preço de transformar um homem vivo em uma ferramenta? Estão prontos para pagar tal preço pela eternidade? Abrir mão da humanidade para se tornar um ídolo de bronze? Ou, talvez, a verdadeira façanha não seja morrer de forma bonita, mas viver a vida mantendo em si a capacidade de sentir a dor alheia? A resposta a essa pergunta cada um deve encontrar por si mesmo. Mas lembrem-se, enquanto discutimos, na sombra do desfiladeiro das Termópilas, ainda está o fantasma do rei, que sorri, sabendo que ganhou seu jogo principal, o jogo com a morte.